Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pela vida da igreja. Queria te convidar a ficar de pé só mais uma vez. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Antes de nós lermos, eu queria só estar reforçando um dos avisos, que é a campanha de oração que se inicia amanhã com as Déboras. Você que é mãe, você que é vó, você que é tia, não falte, venha participar. Tem um grupo de mulheres aqui intercedendo, e a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz que tudo aquilo que é ligado na terra através da oração é ligado no céu. Então venha fazer parte, tome o propósito de orar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos jovens da igreja, em nome de Jesus. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que discutis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes, e ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? Versículo 22. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. Feche os seus olhos agora. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nesta noite. Eu tenho certeza que você já foi movido pelos louvores entoados aqui, mas agora é hora do Senhor falar comigo e com você através da sua palavra. Acalma a sua mente, acalma os seus pensamentos para receber aquilo que Ele tem para você. Senhor nosso Deus, nós queremos, meu Deus, te louvar e te bendizer por mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa diante de ti. A tua palavra nos testifica: onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E nós não temos dúvidas, meu Deus, da tua presença real no nosso meio. Obrigado, Deus, por este culto congregacional. Obrigado por esta porta aberta. Obrigado por esta igreja a qual fazemos parte. Nesta hora, meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite, nos dê inteligência, nos dê entendimento a respeito daquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Meu Deus, eu me apresento diante do Senhor, sabedora de que de mim mesma eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos. Por isso eu te peço, Senhor, por tua misericórdia sobre a minha vida. Fala, Senhor, comigo e fala através de mim. Ah, Deus, acalma a mente, acalma o coração dos teus filhos que aqui se encontram e aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Eu repreendo no nome de Jesus todo espírito contrário à tua palavra, que porventura se faça presente neste lugar. Meu Deus, este lugar, este momento é consagrado ao Senhor, e nós consagramos, Senhor, a nossa vida a ti. Meu Deus, muito obrigado. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Esse texto de Marcos, ele chama muito a minha atenção, e quando nós olhamos para o autor, para o escritor do Evangelho de Marcos, fica muito claro para nós que Marcos, ele teve uma preocupação em registrar os milagres de Jesus. No total do Evangelho de Marcos, são 18 milagres registrados e apenas 4 parábolas. Marcos não estava preocupado em publicar, os ensinos, mas sim toda a obra de milagre que Jesus praticou.
essa era a prioridade, a característica desse evangelho. Quando nós olhamos para os 4 evangelhos, fica muito claro para nós, cada um tem um objetivo, tem um alvo a ser alcançado. O alvo de Marcos era os romanos. Então ele queria mostrar para os romanos quem Jesus era, um homem de ação, um homem de poder, um homem de autoridade. O livro de Mateus é um livro voltado para os judeus. O livro de João é um livro voltado para a igreja. E Lucas voltado para os gentios. Olha que coisa linda. Só Deus para se preocupar com cada um de nós desta forma, para nos alcançar com a sua linguagem, com a sua abordagem muito específica, aquela que fala diretamente conosco. Louvado seja o Senhor por isso. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus se encontra num barco com seus discípulos a caminho de Betsaida. E nesta viagem, não sei quanto tempo dura essa viagem, ali começa uma discussão entre os discípulos. Jesus estava tentando passar para eles um ensino maior, um ensino mais profundo. Jesus estava tentando dizer para eles: olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus, toma cuidado com o fermento de Herodes. Quer dizer, eles podem te trair, eles podem te fazer mal, vão prestar atenção, mas aí eles entendem o assunto de uma maneira errada. Eles ficam pensando: será que ele está falando de fermento é porque nós não trouxemos nenhum pão? Nós não temos nada para comer? Como é que vai ser? E agora? E aí Jesus fala para eles: vocês não entenderam nada? Onde é que vocês estavam quando eu multipliquei os 5 pães? Quantos cestos sobraram? Eles responderam: 12. E quando eu multipliquei os 7 pães para alimentar 4.000? Vocês estavam lá também. Quantos cestos sobraram nesse milagre? Sobraram 7. 19 cestos. E aqui há uma discussão por causa de um pão. Irmãos, quantos, Quantas de nós não são assim? Quantas pessoas não são assim? Jesus já operou milagres tremendos na vida dele. Ele já experimentou muito mais do que 19 cestos de bênçãos. Mas ultimamente os olhos dele estão aonde? No que falta. É sobre isso que eu quero falar essa noite, irmãos. Tire os olhos do que falta. Falta alguma coisa na sua vida? Sempre falta, não é verdade? Na minha falta. Na vida de cada um de nós, se eu perguntar, vai dizer: na minha falta saúde. Na minha está faltando harmonia dentro da minha casa. Na minha está faltando dinheiro. Na minha está faltando uma condição física. Na minha está faltando saúde. E assim por diante. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Mas nós não fomos chamados para ficar com os olhos postos no que falta. Não é verdade? É isso que a Bíblia testifica para mim e para você. E é isso que Jesus tenta ensinar a estes homens. Nós temos recebido, as bênçãos do Senhor, a provisão, os milagres dele. E muitas vezes deixamos o inimigo nos cegar. Por um problema, por uma dificuldade. E perdemos de vista quem é Deus. Eu fico pensando nesses discípulos que vivenciaram esses milagres há tão pouco tempo atrás. Deve ter sido algo extraordinário, porque quando a Bíblia diz que ele alimentou 5.000 homens, nessa contagem não entra mulher e nem criança. Então essa multidão era para lá de 10. Você já pode imaginar aí, quando a Bíblia diz que ele alimentou 4.000 homens,
também não tem ali registrado nem homens, nem mulheres e nem crianças. Então são milagres extraordinários e que de repente fugiu da memória deles. Jesus, Ele tem livrado tanta gente do cativeiro. Ele tem liberto, Ele tem curado, Ele tem aberto as portas. Ele tem tirado tanta gente de um lago, de um lamaçal. Tem dado um cântico novo. Mas quando o probleminha chega, os olhos da pessoa é só para o problema. Você conhece alguém assim? Os olhos é só para a dificuldade, é só para o problema. Meus queridos, é tempo de glorificar ao Senhor. É tempo de dar graças a Ele, de louvar o nome dEle. Se você está aqui hoje nessa noite, porque o Senhor te guardou no ventre da sua mãe, você nasceu saudável, perfeito. Alguém te sustentou, alguém te alimentou, alguém cuidou de você, te protegeu. Hoje você é uma pessoa adulta e se encontra na casa do Senhor. Se hoje você tem esperança é porque você tem Jesus no seu coração. Motivos para celebrar e para glorificar o nome dEle não falta. Não falta. Ele tem sido tremendo na vida de cada um de nós. Quando eu olho para a minha própria vida, eu fico assim maravilhada com o que Deus tem feito. Quantas maravilhas, quantos milagres, quanto cuidado de Deus. É só Ele para fazer isso, comigo e com você. Mas ninguém faz. Quando eu penso no todo o bem que o Senhor tem me feito, a minha vontade é de ficar gritando aleluia, 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 o dia todo, dando glórias a Ele. Não pense você que eu não tenho problemas, que não falte nada. Mas a alegria de servir ao Senhor, ela é muito maior. A certeza de que o Senhor vive, ela traz uma esperança nova todos os dias para o meu coração. E esse texto, meditando nele, esse texto ele traz alguns princípios que falam muito ao meu coração e eu gostaria que nós refletíssemos juntos a respeito deles. O primeiro princípio que eu entendo que Jesus quer pontuar nitidamente na vida dos discípulos e na minha vida e na sua, é o princípio da multiplicação. Eu vejo Jesus falando comigo e com você essa noite. Tira o olho do pouco. Tire os seus olhos do pouco. Tire os seus olhos do pouco que você possui. Porque para Ele não está preocupado com o quanto eu tenho. Quanta saúde eu tenho, quanta força eu tenho, quanto dinheiro eu tenho, quanta disponibilidade, força eu tenho. Porque é Ele o gerador, é Ele quem multiplica, é Ele o multiplicador da minha vida. E quando eu olho para a Bíblia e fico olhando os milagres na área da multiplicação, tem um que me chama muito a atenção, que é o de Elias. Vocês se lembram de Elias lá, quando Deus manda o anjo falar com ele assim, sai daí de onde você está, levanta e vai lá para Sarepta. Lá tem uma viúva, e eu já mandei ela te sustentar. Ele vai, chegando lá, ele encontra com essa viúva na entrada da cidade. Ela estava catando uns gravetos. Ele pede água, ela dá. E aí ele fala para ela assim, vai lá e faz um bolo e traz para mim. Aí ela fala assim, ô homem de Deus, eu não tenho. O pouquinho que eu tenho, eu vou fazer para o meu filho e para mim comermos e morrer. Era época de fome, de seca. E ele fala para ela assim, não. Você vai fazer esse pouquinho, trazer para mim,
e nunca mais vai faltar farinha e nem azeite nas suas panelas, até que venha chover. E o que ela fez? Obedeceu. E ela vivenciou, ela e o seu filho, o milagre da multiplicação da farinha na panela dela. Irmãos, tem que ter fé para isso. Isso é para quem tem fé. E eu quero te chamar essa noite para isso. Glorifica o nome do Senhor. Dá glórias a Ele. Vai falando com Ele, vai orando, vai buscando, e você vai experimentar a multiplicação na sua vida. Eu não tenho dúvidas a esse respeito, porque é Ele que faz estas coisas. Tire os olhos dos seus problemas, tire os olhos das suas dificuldades. Para de constatar para Deus aquilo que todo mundo está vendo. Comece a declarar pela fé aquilo que ninguém vê, só você pela fé. Só os olhos da fé te capacitam a enxergar. Há uma passagem na Bíblia que fala comigo. Paulo, ele diz que maldito o homem que a esperança dele está nesse mundo. A nossa esperança se chama Cristo Jesus. Hoje foi ministrado aqui no louvor, no livro de Abacuque, no capítulo 2 de Abacuque. Abacuque vem questionando do capítulo 1 com Deus, falando com Deus, por que tanta desgraça, por que tanta luta, por que tanta miséria, por que tanto sofrimento. Quando Deus vai falar com Abacuque, Deus fala para ele: o justo viverá de quê? De quê? Pela fé. Pela fé. Para experimentar o princípio da multiplicação na minha vida, eu preciso ter fé para isso. Segundo princípio que eu aprendo nesse texto é o princípio do sacrifício. A Bíblia nos fala que para eu experimentar o milagre da multiplicação, eu primeiro preciso o quê? Sacrificar. Eu preciso sacrificar. Quando nós olhamos para esse milagre dos 5 pães e 3 peixinhos, aquele menino precisou sacrificar o lanche dele. Vocês concordam comigo? Ele abriu mão do lanche dele. Alguém teve que sacrificar alguma coisa ali. Se ele tivesse feito a escolha de não entregar, não seria através desses 5 pães, esses 3 peixinhos, que o milagre iria acontecer. Eu não tenho dúvidas que iria acontecer o milagre ali, mas não seria através do sacrifício desse menino. Ele sacrificou o seu lanche. Quando nós olhamos para a multiplicação do azeite, vocês lembram? Elias vivenciou a multiplicação da farinha na panela da viúva. Eliseu vai vivenciar a multiplicação do azeite. Esta mulher vai até o profeta e fala para ele o que estava acontecendo. Ela estava a ponto de perder o seu filho para os cobradores. Era uma política daquela época. E ele fala com ela, ele dá uma orientação específica. Vai para a sua casa, pede a vasilha vazia para os seus vizinhos, não pede pouca vasilha e derrama o azeite. O pouquinho de azeite que ela tinha, ela teve que sacrificar ali. Ela teve que derramar para vivenciar o milagre da multiplicação. O problema, irmãos, que hoje nós queremos vivenciar a multiplicação de Deus na nossa vida, mas não queremos sacrificar nada. Não queremos sacrificar o nosso tempo, não queremos sacrificar o nosso talento, não queremos. Quando eu puder, eu faço. Quando eu sentir vontade, eu vou. Quando eu quiser. Não há aquele entendimento do sacrificar. E quando eu falo de sacrifício aqui, irmãos, eu não estou dizendo especificamente sobre dinheiro. Mas dinheiro também entra.
Dinheiro também faz parte do sacrifício, faz parte da minha fé na obra do Senhor. Só oferta e só dizima quem tem fé. Quem não tem, não faz, não adianta. Ninguém vai ofertar por ser obrigado. Ele, quando faz isso, ele faz porque ele crê no ato em que ele está fazendo. Jesus, nesta noite, pergunta para mim e para você: o que é que você tem? O que é que você tem para sacrificar? Você quer experimentar o milagre da multiplicação? Fala com o Senhor: o que eu tenho, Senhor? Hoje vivemos em uma sociedade tão atarefada, as pessoas andam tão cansadas, trabalham tanto, correm daqui para ali, dali para aqui, daqui para lá, o tempo todo, e quando chega no dia do culto, quando chega no dia a dia, na hora de ir para a igreja, elas estão exaustas, e aí elas falam: hoje eu não vou. Não, amanhã eu não vou. Não, hoje domingo, o único dia que eu tenho para descansar, o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde, também não vou. Sacrifica-se por tantas coisas, mas não se sacrifica por Jesus. Nós precisamos, irmãos, refletir muito no tipo de vida cristã nós temos vivido. A cada dia fica mais nítido e mais claro para nós que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a palavra de Deus nos fala que Jesus vem buscar uma igreja imaculada. Uma igreja sem mancha, uma igreja que não esteja amarrotada, uma igreja qualquer. Ele vem buscar uma igreja preparada, uma igreja que está esperando por Ele. Quando você está esperando por alguém, você não se prepara? Quando você vai receber uma visita na sua casa, você não prepara a sua casa, você prepara os detalhes. Você que está esperando a volta de Jesus, se prepare. Se prepare. Outro princípio que eu aprendo nesse texto é o princípio da sobra. Jesus faz questão de perguntar: quanto sobrou do primeiro milagre? Quanto sobrou do segundo milagre? Nós muitas vezes passamos por lutas, passamos por dificuldades, perdemos o foco, deixamos de ajustar a nossa visão e começamos a olhar para o que falta. Eu um dia atendi uma pessoa e ela, muito entristecida, abatida, veio falar comigo: pastor, eu estou cansada de lutar, eu estou cansada de não ter nada, eu estou cansada disso, eu estou cansada daquilo. E eu perguntei para ela, eu escutei, todos os seus lamentos e tudo. Quando ela terminou de desabafar, eu perguntei a ela assim: como é que você chegou até aqui? Eu já sabia, mas eu perguntei só para enfatizar. Eu vim de carro. Você tem carro? Tenho. E você mora onde? Você mora com alguém? Não, eu, meu marido e meus filhos moramos na nossa casa. Aí eu falei: a sua casa tem teto? Aí ela começou a rir. E falou comigo assim: eu já sei aonde você quer chegar. Falei: minha filha, não olhe para o que está faltando, olhe para o que Deus tem te dado. Olha para o que você tem. Você pode não ter uma casa própria, mas você tem uma família, você tem um lar. Quantas pessoas gostariam de ter uma família e não têm? Quantas pessoas gostariam de ter alguém que se preocupe com ele, que se sacrifique por ele, e não tem? Nós vivemos, irmãos, preocupados com muitas coisas e esquecemos
de olhar para as que realmente têm valor. Seja grata ao Senhor. Seja grata ao Senhor pela sua família. Seja grata ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado. Pode não ser aquilo que você gostaria de ter. Pode não ser aquilo que você acha que merecia ter. Pode ser. Meu marido fala algo muito interessante na nossa casa. Ele diz sempre para mim assim, que quando vai orar ele fala com Deus: Senhor, não me dê nada que me tire da presença do Senhor. Não me dê nada que venha me afastar da presença do Senhor. Se for para eu desviar da tua presença, eu prefiro que o Senhor me leve. Isto é fé, irmãos. Isso é querer Jesus. É entender quem é Jesus na sua própria vida. Nós devemos buscar olhar e dar graças a Deus. Eu não estou com saúde hoje, mas eu sei que o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos. Se Ele desejar, Ele pode me curar hoje. Eu posso sair daqui curada hoje. Posso. Nós temos fé, nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, nós cremos que Jesus está vivo, nós cremos que Ele vai voltar para nos buscar, mas muitas vezes duvidamos que Ele é capaz de operar um milagre. Vocês concordam com isso? Muitas vezes. Duvidamos que Ele é capaz de libertar o marido, duvidamos que Ele é capaz de resgatar o nosso filho, duvidamos que Ele é capaz de curar um enfermo. Mas o mesmo Jesus que andou sobre a terra nesse período, que multiplicou os pães, é o mesmo Jesus que passeia no nosso meio hoje, aleluias. Ele opera milagre, Ele opera cura, Ele liberta, Ele multiplica. Ele faz infinitamente mais aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Quando nós passamos pela prova, nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu tenho aprendido? O que é necessário aprender nisso que eu estou vivendo aqui? E eu não quero, meus irmãos, em momento nenhum, diminuir a sua luta e o seu problema. Em momento nenhum. Eu sei que existem pessoas aqui nesse exato momento que estão vivendo lutas inimagináveis. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para agir a seu favor. Ele é poderoso para fazer aquilo que você nem está imaginando. Não limite o agir de Deus na sua vida. Não tenha dúvidas do que Ele é capaz de fazer por você. Estes homens haviam andado com Jesus. Eles haviam vivenciado os milagres que Jesus fazia por 3 anos. Eram milagres extraordinários. Mas a impressão que se tem quando olha para essa discussão mais boba desses homens é de que eles não viveram nada disso que a Bíblia diz que eles viveram. Fico me perguntando, como é que pode tirar os olhos assim e ficar olhando só para o que falta? E esse texto sai desse assunto e entra para a chegada destes homens e Jesus em Betsaida. E ali trazem até Jesus um cego. Esse cego não entra nessa história, meus irmãos, por acaso. Ele não cai ali de paraquedas. Tem um motivo específico para este cego estar ali. Este cego
no meu entendimento, ele está chamando a atenção daqueles discípulos para dizer a eles: olha, vocês são mais cegos do que eu, que sou cego de nascença. A cegueira espiritual de vocês tem impedido vocês de perceber, de entender. Não é algo comum. Esse cego chega diante de Jesus, ele é levado até Jesus, para que Jesus o curasse, para que Jesus abrisse os seus olhos. Muitos têm chegado por aquela porta, cegos espiritualmente. E Jesus tem aberto os olhos, tem curado os ouvidos, tem dado entendimento, enquanto outros que têm vivenciado o dia a dia não conseguem perceber, não dão conta, não observam, não vi nada. Não, eu não vi nada do que aconteceu, que você me falou, não percebi nada. Esse texto me faz lembrar de uma passagem bíblica que fala muito ao meu coração. Está lá em Mateus, capítulo 14. Abre aí comigo, por favor, um instante. Mateus, capítulo 14, vai estar registrado aqui, a partir do versículo 22, o milagre de Jesus andar sobre as águas. Dos evangelhos, só Lucas não registra esse fato. Mateus, ele vai dizer que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco, passassem para a outra margem, e que ele iria ficar orando e despedindo o povo, a multidão que estava ali. E eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia diz que ele ordenou, ele não perguntou se eles queriam. Então eles entram no barco e vão. E no decorrer aqui do relato, vai dizer que lá na 4ª vigília da noite, Jesus vê que esses homens estavam em apuros. Começa uma tempestade. E deveria ser uma tempestade não comum, porque esses homens eram pescadores, eles conheciam aquelas águas. E ali eles começam a ficar apavorado. Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Quando eles o veem, se assustam, mas Pedro, o mais impulsivo do grupo, mais destemido, era uma característica dele, ele fala com ele: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter com o Senhor. E Jesus disse a ele: venha. E ele sai do barco e caminha sobre as águas. Nenhum outro ser humano viveu esse milagre, só Pedro. Mas a Bíblia diz também que na hora que ele está caminhando em direção a Jesus, ele tira os olhos de Jesus e começa a prestar atenção no vento e nas ondas. E ali ele começa a afundar. Eu fico me perguntando, por que que ele começou a afundar? Por que que ele começou a afogar? Por que que ele não nadou até Jesus? Porque ele esqueceu que ele era pescador. Ele esqueceu que ele sabia nadar. Ele esqueceu quem ele era. E nós somos assim, irmãos. Muitas vezes, diante do problema, diante da dificuldade, nós esquecemos quem nós somos e esquecemos quem é Deus. Quem você é? Mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Eu vou te perguntar, quem você é? Ah, não é não.
Quem você é, irmão? Mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Mais do que vencedor não é aquele que treinou para vencer. Mais do que vencedor é aquele que é tornado vencedor por um poder maior, que é o poder de Cristo Jesus. Eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pedro poderia ter nadado até Jesus, mas não. A Bíblia diz que ele começou a afundar e ele gritou: socorro, socorro. Jesus toma-o pelas mãos e diz a ele: homem de pequena fé. Ah, irmãos, muitas vezes o nosso maior problema é esse. Tiramos nossos olhos do Senhor e colocamos só no problema. E esquecemos quem é Deus na nossa vida. Olhamos para o problema e pensamos: ali não tem como ser. Não consigo ver. Não consigo acreditar que é possível. Mas é, irmãos. É possível sim. É possível. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impedirá. Nós nunca podemos esquecer de quem nós somos em Cristo Jesus. Eu outro dia vi um textozinho na internet que eu gostei demais, que fala assim, olha, que o leão pode estar passando pela maior escassez, que ele nunca vai comer capim. Por quê? Porque ele sabe que ele é o rei da selva. Nunca. E nós? Tem muito crente comendo capim, sabe por quê? Porque esqueceu quem ele é. Um lavado remido pelo sangue de Jesus. Alguém selado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele para o qual Deus levantou para ser luz e sal nessa terra. Para andar de cabeça erguida. Você é essa pessoa, meu querido. É isso que o Senhor espera de você. Não importa a escassez, não importa o problema, não importa a dificuldade que você esteja vivendo. É o Senhor que te levantou. É o Senhor que te consagrou. É o Senhor que te chama. Erga a sua cabeça. Fala para esse problema, bata em retirada no nome de Jesus. Revista-se da autoridade do nome de Jesus. Saia do conformismo. Comece a mudar a sua maneira de interpretar aquilo que está acontecendo na sua vida. Meu irmão, nesta noite, eu quero muito lembrar você quem você é em Cristo Jesus. Nunca se esqueça. Jesus, Ele é o pão para o faminto. Jesus, Ele é a alegria para o abatido. Jesus, Ele é a água viva para o sedento. Ele é a cura do enfermo. Ele é a liberdade do prisioneiro. Ele é o advogado do réu. Ele é o alívio para o cansado. Ele é a alegria da alma abatida. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que tem te afligido, mas Jesus, Ele é aquilo que você precisa. Ele é. Ninguém mais, nenhum homem pode. Às vezes colocamos muito a nossa esperança no lugar errado. Colocamos num político, colocamos num amigo, colocamos em uma autoridade. Pensamos que alguém vai fazer alguma coisa por nós. Mas eu quero te dizer nesta noite, o único que pode fazer por você é Jesus. E louvado seja Deus por isso.
Porque Jesus, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele quer o nosso bem, Ele é o nosso irmão mais velho. É Ele que contempla cada um de nós na nossa dificuldade, na nossa luta. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé agora. Eu queria te fazer um convite, a bater no seu peito e falar para você mesmo: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Faça essa confissão. Irmãos, às vezes nós falamos aqui do púlpito, abrace pelo menos 5 irmãos, fale para Jesus isso ou fale aquilo. Isso sabe o que é, irmãos? É um incentivo a te ensinar, a te motivar a fazer as declarações certas. Jesus, Ele é tudo para você? Então diz para Ele: Jesus, Tu és tudo para mim. Tu és tudo na minha vida. O Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o motivo pelo qual eu estou aqui. É por sua causa, Jesus, que eu levanto todas as manhãs. É o Senhor que me toma pelas mãos. É o Senhor que renova a minha força, renova a minha esperança. É o Senhor que vai à minha frente, que abre as portas que eu preciso, que advoga as minhas causas, que luta as minhas lutas, que me garante a vitória. É esse Jesus que nós servimos, meus irmãos. Não tenha dúvidas de que Ele é na sua vida. Fala com Jesus agora: Senhor, eu preciso do médico dos médicos. É uma cura que você precisa, irmão. Fala com Ele. Senhor, eu tenho essa causa na justiça. Ninguém pode resolver para mim, mas eu sei que o Senhor pode. Senhor, na minha casa não existe paz, não existe harmonia. Irmãos, não tem nada que o Senhor não possa fazer na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Comece a falar com Ele, comece a declarar a Ele. Fala com Ele: Senhor, renova o amor dentro da minha casa, renova o amor conjugal, o amor familiar. Meu Deus, converte o amor o coração dos filhos ao coração dos pais. Vai falando com o Senhor a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha necessidade. Mas você sabe o que você precisa e o que você veio buscar do Senhor nessa noite. E eu quero te dizer, Ele está aqui. E Ele é poderoso para fazer o milagre que você veio buscar, se você não tiver dúvidas. Jesus, na palavra, Ele vai dizer ao cego: o que queres que eu te faça? Ao cego Bartimeu. Ele sabia que ele era cego, mas ele perguntou. E Jesus pergunta para você nessa noite: o que você quer que Ele te faça? Fala com Ele o que você precisa. É Ele que opera, é Ele que faz, o poder está nas mãos dEle. Meus irmãos, nós vamos exercitar a nossa fé agora. Levanta as suas mãos aos céus e comece a declarar ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus de poder. Eu sei que o Senhor é Deus que pode ir aonde eu não posso ir. Eu sei que o Senhor é Deus que pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Por isso eu entrego nas tuas mãos nesta noite toda esta luta que eu venho tentado vencer sozinho, mas a partir de hoje eu coloco nas tuas mãos. Deus, eis aqui uma igreja que te ama, uma igreja necessitada do teu milagre, uma igreja, meu Deus, que não tem vergonha de se derramar diante do Senhor, porque ela sabe que o Senhor é Deus de poder, ela sabe que o Senhor é Deus de milagre, ela sabe que o Senhor é Deus do impossível, aleluias. Comece agora, Deus, a enviar socorro, a enviar providência. Uma palavra só do Senhor basta para que toda e qualquer situação seja transformada. Meu Deus, entra na casa dos meus irmãos nesta hora, no nome de Jesus. Começa, Deus, a tirar tudo aquilo que não te agrada. Começa a trabalhar, meu Deus, nas famílias aonde estão em desarmonia. Deus, envia os teus anjos.
mensageiros para trazer, Senhor, resposta aos teus filhos. Meu Deus, aquele filho desviado da tua presença, traz ele, meu Deus, pelo nariz para diante de ti. Ah, Deus, chega de Satanás se andar na vida dos nossos filhos. É hora, Deus, é tempo de resgate. Meu Deus, traz para a presença o filho desviado, traz para a tua presença o marido rebelde, no nome de Jesus. Meu Deus, cura toda e qualquer enfermidade que porventura esteja atuando na vida dos meus irmãos. Meu Deus, a tua palavra nos dá autoridade a isso. Nós oramos com base na tua palavra. A tua palavra nos diz que Jesus levou sobre a cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, todas as nossas pisaduras. Ah, Deus, a tua palavra nos diz que devemos apresentar as nossas petições diante do Senhor com ações de graças. E é por isso, meu Deus, que nós começamos a te louvar e a te bendizer, a te agradecer antes mesmo de ter recebido, porque sabemos que o Senhor vai fazer. E eu creio, Deus, que o Senhor vai surpreender meus irmãos. Aleluias, ah, Deus maravilhoso. Eu posso ver, Senhor, pelos olhos da fé, vidas aqui sendo libertas, recebendo da parte do Senhor a promessa que o Senhor tem para a vida dela. Meu Deus, completa, Senhor, esta palavra na vida dos meus irmãos. Completa, Deus, a tua obra salvadora na casa dos meus irmãos. Completa, Deus, o milagre que o Senhor iniciou aqui nesta noite hoje, e que nós possamos ter uma semana abençoada, cheia de novidades, de boas notícias a respeito dos nossos. Meu Deus, vai adiante de nós, aplana o nosso caminho e joga por terra as barreiras que porventura venham se levantar. Fortalece, Deus, os nossos joelhos, fortalece os nossos pés, porque nós não queremos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque o nosso olhar está posto é no Senhor. Aleluias. Ah, Deus, nós te oramos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, e te louvamos pela certeza da vitória. Amém. Que o amor de Deus, que a doce comunhão do Espírito Santo e a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, que essa semana seja uma semana de vitória, no nome de Jesus.